Questão número 1. Pedro entendia que sua esfera jurídica estava protegida por um direito fundamental de estatura constitucional. No entanto, estava preocupado com a possibilidade desse direito fundamental sofrer algum tipo de restrição, o que acarretaria a redução do potencial expansivo da sua esfera jurídica. Ao consultar um especialista, foi corretamente esclarecido que os direitos fundamentais a. Somente podem sofrer as restrições estabelecidas em lei. b. Somente podem ser restringidos se isto for necessário para a continuidade do Estado. c. Somente podem ser restringidos se houver anuência expressa do seu beneficiário, em casu, de Pedro. d. Podem sofrer restrições de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas de uma situação concreta. e. Asseguram posições absolutas à pessoa humana, sendo insuscetíveis de sofrer a restrição cogitada por Pedro. Gabarito. Alternativa D. Comentário da alternativa correta. Os direitos fundamentais não são absolutos. Eles podem ser relativizados quando entram em conflito com outros direitos ou interesses públicos relevantes. A solução desses conflitos se dá por meio da ponderação de princípios, considerando o caso concreto, circunstâncias fáticas e jurídicas. Exemplo: liberdade de expressão versus direito à honra. Questão número 2. João constatou que era alcançado por uma norma constitucional que reconhecia determinado direito fundamental. No entanto, tinha dúvida se esse direito fundamental poderia ser limitado por outro direito fundamental, igualmente reconhecido pela Constituição da República, e que em determinada situação, beneficiaria Pedro. Ao fim de suas reflexões, João concluiu corretamente que, na realidade brasileira, a forma como os direitos fundamentais têm sido ordinariamente compreendidos indica que, em razão de suas características, dão ensejo a potenciais conflitos, que devem ser resolvidos em abstracto. b. Posições jurídicas definitivas. Logo, o seu direito não será afetado pelo direito de Pedro. c. Posições jurídicas prima facie, de modo que o conflito será resolvido no momento da aplicação das normas. d. Uma concordância prática, que é estabelecida pela própria ordem constitucional, o que afasta o surgimento de conflitos. e. Juízos de valor lastreados no seu potencial expansivo, que não deve ser limitado por outros bens e valores, sob pena de comprometimento de sua eficácia. Gabarito. Alternativa C. Comentário da alternativa correta. Os direitos fundamentais são compreendidos como posições jurídicas prima facie, ou seja, válidas à primeira vista, o que significa que podem ser limitados quando entram em conflito com outros direitos igualmente protegidos. A solução ocorre no caso concreto, por meio da ponderação de interesses e da concordância prática. Exemplo clássico: liberdade de imprensa versus direito à intimidade. Questão número 3. Ana, Inês e Bruna realizaram um debate científico a respeito da denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ana observou que essa eficácia é sempre indireta, exigindo a intermediação legislativa para indicar as situações em que deve ocorrer. Inês, por sua vez, observou que somente é possível se falar em eficácia horizontal quando o particular, contra o qual é oponível o direito, for equiparado ao Estado. Bruna, por sua vez, afirmou que é errado segmentar a eficácia dos direitos fundamentais no plano horizontal, o que decorre da indivisibilidade que caracteriza essa espécie de direito, que não pode deixar de produzir efeitos idênticos em qualquer plano. À luz dos aspectos que têm caracterizado a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é correto concluir, em relação às afirmações de Ana, Inês e Bruna, que a. Todas estão certas. b. Todas estão erradas. c. Apenas a afirmação de Inês está certa. d. Apenas a afirmação de Bruna está certa. e. Apenas as afirmações de Ana e Inês estão certas.
Gabarito. Alternativa B. Comentário da alternativa correta. A questão trata da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, sua aplicação nas relações entre particulares, e não apenas entre o Estado e o indivíduo. Nenhuma das três afirmações está de acordo com a doutrina majoritária e a jurisprudência do STF. Ana diz que a eficácia horizontal é sempre indireta, exigindo intermediação legislativa. Errado. A eficácia pode ser direta ou indireta. Em muitos casos, os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações privadas, sem necessidade de lei intermediária. Exemplo, proibição de discriminação em contratos de trabalho. Inês afirma que só há eficácia horizontal se o particular for equiparado ao Estado. Errado. A eficácia horizontal não exige equiparação ao Estado. Ela se aplica a qualquer relação entre particulares, como entre empregador e empregado, ou entre empresas e consumidores. Bruna diz que é errado segmentar a eficácia dos direitos fundamentais no plano horizontal, pois eles devem produzir efeitos idênticos em qualquer plano. Errado. A doutrina reconhece que a aplicação dos direitos fundamentais varia conforme o plano, horizontal ou vertical, pois os contextos são diferentes. A ponderação e os limites são ajustados à situação concreta. Questão número 4. Joana, Maria e Antônio travaram um debate a respeito de algumas características dos direitos sociais à luz da sistemática constitucional. Joana sustentava que, na maior parte das vezes, mas não sempre, assumiam contornos prestacionais. Maria defendia que direitos dessa natureza são sempre compreendidos na perspectiva do agregado social, não sendo possível perquirir a sua fruição, ou não, em uma perspectiva individualista. Antônio, por sua vez, defendia que as liberdades fundamentais e os direitos sociais devem ser compreendidos na perspectiva da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Inês, ao analisar as afirmações apresentadas, concluiu, corretamente, que a. Todas estão certas. B. Somente as afirmações de Joana e Antônio estão certas, enquanto a de Maria está errada. C. Somente a afirmação de Maria está certa, enquanto as de Joana e Antônio estão erradas. D. Somente a afirmação de Joana está certa, enquanto as de Maria e Antônio estão erradas. E. Somente as afirmações de Maria e Antônio estão certas, enquanto a de Joana está errada. Gabarito. Alternativa B. Comentários das afirmações. Joana. Correta. Os direitos sociais, como saúde, educação e moradia, são em regra prestacionais, ou seja, exigem uma atuação positiva do Estado. No entanto, nem sempre são apenas prestacionais. Alguns também têm dimensão negativa, como o direito de não ser discriminado no acesso à educação. Maria. Errada. Os direitos sociais podem sim ser exigidos individualmente. Exemplo: uma pessoa pode entrar com ação judicial para garantir seu direito individual à saúde, como fornecimento de medicamento. A perspectiva coletiva é importante, mas não exclui a fruição individual. Antônio. Correta. A indivisibilidade dos direitos fundamentais é um princípio segundo o qual direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais formam um conjunto interdependente e complementar. Ou seja, liberdades e direitos sociais não se opõem, mas se reforçam mutuamente. Questão número 5. José foi instado por Maria a apresentar a justificação teórica para a colisão entre direitos fundamentais e a imposição de restrições a esses direitos, o que deveria ser feito na perspectiva da teoria interna. José respondeu corretamente que, para essa teoria, a restrição não tem existência autônoma em relação ao direito, que tem um limite imanente. B. A solução da colisão entre direitos fundamentais é normalmente resolvida com juízo de ponderação. C. O direito tem um conteúdo prima facie, somente dando origem a uma posição definitiva, após o cotejo com outras normas. D. Esses direitos devem se expandir até que seja identificada a necessidade de concordância prática com outros direitos, resolvendo-se o conflito no plano da aplicação. E. A existência de restrições aos direitos é indissociável da necessidade de concordância prática, mas somente devem incidir após a individualização de cada direito.
Gabarito. Alternativa A. Comentário da alternativa correta. A teoria interna dos direitos fundamentais entende que os limites já estão dentro do próprio conteúdo do direito, ou seja, o direito não é absoluto desde sua origem. A restrição não é algo externo ou posterior, mas sim imanente ao próprio direito. Exemplo: a liberdade de expressão já nasce com limites internos, como respeito à honra e à imagem. Questão número 6. Gervásio, estudante de Direito, realizou amplas pesquisas a respeito dos requisitos de fruição e dos beneficiários dos direitos e garantias fundamentais, isso com o objetivo de passar o seu conhecimento aos moradores da localidade em que reside. À luz da teoria dos direitos fundamentais e da sistemática da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. B. Os direitos fundamentais somente estão ao alcance dos brasileiros. C. Nenhum direito previsto na Constituição pode ser exercido sem que a lei o regulamente. D. O exercício dos direitos fundamentais pressupõe o regular pagamento dos tributos devidos pelo cidadão. E. Somente o brasileiro nato e o estrangeiro residente no país têm direitos fundamentais. Gabarito. Alternativa A. Comentário da alternativa correta. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso significa que não dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos, embora em alguns casos a regulamentação possa complementar sua aplicação. Questão número 7. Pedro e Ernesto travaram ampla discussão a respeito da essência e do alcance dos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil. É correto afirmar que os direitos fundamentais a. Sempre dizem respeito à vida, fundamento de existência da pessoa humana. B. Somente estão ao alcance dos brasileiros, residam, ou não, no território nacional. C. Sempre dependem de lei regulamentadora para que possam beneficiar alguém. D. Não são extensivos aos estrangeiros residentes no território nacional. E. Estão previstos de maneira exemplificativa na ordem constitucional. Gabarito. Alternativa E. Comentário da alternativa correta. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Isso significa que o rol de direitos fundamentais é exemplificativo, não taxativo, ou seja, podem existir outros direitos fundamentais além dos expressamente previstos. Questão número 8. Com relação aos direitos e garantias individuais, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil têm aplicação aos brasileiros e aos estrangeiros. Segundo, os direitos fundamentais sociais, como o direito à saúde, não possuem força normativa, e por essa razão, não podem ser sindicados na via judicial. Terceiro, os direitos fundamentais encontram-se taxativamente previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale. A. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. B. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. C. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. D. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. E. Se somente a afirmativa 1 estiver correta.
Gabarito. Alternativa é. Análise das afirmativas. Primeiro. Correta. O artigo 5º, caput, da Constituição Federal assegura os direitos e garantias fundamentais a todos, ou seja, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Em alguns casos, até estrangeiros não residentes também são protegidos, exemplo, direito à vida, devido processo legal. Segundo. Incorreta. Os direitos sociais, como o direito à saúde, têm força normativa e podem ser exigidos judicialmente. O STF já reconheceu a possibilidade de judicialização de políticas públicas para garantir, por exemplo, o fornecimento de medicamentos. Terceiro. Incorreta. Os direitos fundamentais não estão previstos de forma taxativa na Constituição. O artigo 5º, parágrafo 2º, afirma que o rol é exemplificativo, podendo incluir outros direitos decorrentes do regime e dos princípios constitucionais ou de tratados internacionais. Questão número 9. Joana, estudante de Direito, questionou seu professor a respeito das características dos denominados direitos sociais consagrados na Constituição da República, considerando a natureza da atividade desenvolvida pelo Estado. O professor respondeu, corretamente, que essa espécie de direito é caracterizada, em regra, pela a. Oferta de prestações estatais. b. Abstenção do Estado, não podendo avançar na esfera jurídica individual. c. Exigência de que a produção normativa estatal seja benéfica para a sociedade. d. Vedação de que os direitos individuais sejam satisfeitos antes dos direitos da sociedade. e. Exigência de que a atuação do Estado seja transparente, satisfazendo os interesses da sociedade. Gabarito. Alternativa A. Comentário da alternativa correta. Os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, trabalho, são caracterizados por exigirem ações positivas do Estado, ou seja, prestações materiais para garantir condições mínimas de dignidade. São chamados de direitos de segunda geração e visam a igualdade material. Questão número 10. Os denominados direitos sociais apresentam algumas distinções em relação aos direitos individuais, daí decorrendo variações quanto ao seu delineamento e à sua projeção na realidade. A partir dessas distinções, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os direitos individuais transmudam-se em sociais sempre que analisados sob a ótica coletiva, alcançando a sociedade como um todo. Segundo, o direito de greve é um direito social, não dependendo de uma prestação estatal específica para o seu exercício. Terceiro, as liberdades clássicas são incluídas na categoria dos direitos individuais e atuam como limitadores à ação estatal sobre a esfera jurídica individual. Está correto o que se afirma em a. Somente 1. b. Somente 3. c. Somente 1 e 2. d. Somente 2 e 3. e. 1, 2 e 3. Questão número 11.
Um grupo de policiais militares foi convidado por certo militar reformado a formar uma associação civil sem fins lucrativos. O objetivo era permitir que os associados, todos com porte legal de arma de fogo, pudessem participar de patrulhamento voluntário das vias públicas, devidamente uniformizados com trajes contendo as cores e o símbolo da associação, de modo a dissuadir os interessados na prática de ilícitos e prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito, submetendo-os à autoridade competente. Ao analisarem a Constituição da República, os policiais militares convidados concluíram corretamente que é a. Vedada a formação de associação com essas características, por ter caráter paramilitar. B. Vedada a formação de uma associação por militares, salvo se houver autorização dos respectivos comandantes. C. Vedada a formação de associação com o objetivo almejado, pois a prisão em flagrante somente pode ser realizada pelo militar em serviço. D. Permitida a formação da referida associação, independentemente de qualquer balizamento legal, pois o direito de associação é de natureza fundamental. É permitida a formação de associação com essas características, independentemente de autorização dos respectivos comandantes, desde que os policiais militares atuem fora do horário de serviço. Gabarito. Alternativa A. Comentário da alternativa correta. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 17, assegura liberdade de associação, mas veda expressamente a associação de caráter paramilitar. A proposta descrita, patrulhamento armado, uniforme próprio, atuação ostensiva, configura atividade típica de segurança pública, o que caracteriza caráter paramilitar, sendo, portanto, inconstitucional. Questão número 12. O jovem André, negro, de 19 anos e morador da favela Beta, quando chegava em sua casa vindo da faculdade, foi preso em flagrante pelo policial militar José. O PM deu voz de prisão a André, exclusivamente pelo jovem estar portando uma mochila preta, haja vista que a senhora Maria narrara ao policial, minutos antes, que seu celular acabará de ser roubado por uma pessoa que portava uma mochila preta. O PM André levou o jovem até a rua de trás e perguntou a Maria se ele era o autor do crime. Mesmo com resposta categoricamente negativa da vítima e não tendo sido encontrado o aparelho de celular, o PM André manteve a prisão, levou o jovem até a delegacia, onde o delegado de polícia Pedro lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo. No caso em tela, de acordo com a Constituição da República, a prisão ilegal de André será a. Imediatamente revogada pelo Ministério Público. B. Imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. C. Revogada, em até 48 horas, por meio de habeas corpus. D. Anulada, em até 72 horas, pelo Tribunal de Justiça. E. Objeto de conversão em liberdade provisória, no prazo de 24 horas por autoridade competente da Polícia, do Judiciário ou do Ministério Público. Gabarito. Alternativa B. Comentário da alternativa correta. Segundo o artigo 5º, inciso 65, da Constituição Federal, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. No caso, não houve fundamento legal para prisão em flagrante, não havia elementos mínimos de autoria ou materialidade, e a própria vítima negou o reconhecimento. Trata-se, portanto, de uma prisão ilegal, que deve ser relaxada de ofício ou mediante provocação. Questão número 13. Em uma pequena cidade brasileira, foi praticada uma conduta de grande lesividade social, que rapidamente tomou o noticiário nacional. Para surpresa dos órgãos de segurança pública, essa conduta não era tipificada como crime, o que levou um deputado federal a iniciar estudos, visando aprovar uma lei que criminalize esse tipo de prática e ainda punisse o autor da referida conduta, tida como altamente abjeta. Ao fim de suas reflexões, o deputado federal concluiu corretamente que a retroação da futura lei somente seria permitida em relação à alteração da pena, quer para agravá-la,
quer para atenuá-la, o que não seria o caso, já que a conduta não era penalmente tipificada. B. Somente poderia retroagir, quer para prejudicar, quer para beneficiar o autor do ilícito, se fosse aprovada pela maioria de 2/3 dos membros do Poder Legislativo. C. Irá retroagir, salvo em relação a situações que já tenham sido julgadas, com sentença transitada em julgado. D. Não pode retroagir em hipótese alguma, quer para prejudicar, quer para beneficiar o autor do ilícito. E. Somente poderia retroagir para beneficiar o autor do ilícito, jamais para prejudicá-lo. Gabarito. Alternativa é. Comentário da alternativa correta. De acordo com o princípio da legalidade penal, artigo 5º, 39, da CF e artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Além disso, o artigo 5º, 40, da Constituição Federal estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Portanto, uma nova lei que crie um tipo penal, criminalize uma conduta, não pode retroagir para punir fatos passados. Isso violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Questão número 14. João, após iniciar o estágio junto à primeira vara criminal da comarca Alfa, passou a se dedicar ao estudo do direito penal, para melhor desempenhar as suas funções laborais. Assim, João, ao estudar uma determinada infração penal citada pela Constituição Federal, verificou que se tratava de um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que João pode ter estudado os detalhes do crime de a. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. b. Terrorismo. c. Homicídio. d. Racismo. e. Tortura. Gabarito. Alternativa D. Comentário da alternativa correta. Segundo o artigo 5º, inciso 42, da Constituição Federal, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Isso significa que não cabe fiança em nenhuma hipótese. Pode ser punido a qualquer tempo, independentemente do tempo decorrido desde o fato. É considerado um crime de extrema gravidade pela ordem constitucional. Questão número 15. Sobre os direitos e garantias fundamentais no país, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, uma das implicações do direito à vida é a proibição constitucional da pena de morte, a menos de guerra declarada pelo Presidente da República e autorizada pelo Congresso Nacional. Segundo, o direito à propriedade privada também é um direito fundamental. Desse modo, não há possibilidade constitucional de desapropriação. Terceiro, o direito à liberdade se estende à liberdade de pensamento e de expressão artística, intelectual ou de comunicação. Está correto o que se afirma em a. 1. Apenas. b. 2. Apenas. c. 1 e 2. Apenas. d. 1 e 3. Apenas. e. 1, 2 e 3. Gabarito. Alternativa D. Análise das afirmativas. Primeiro. Correta. O artigo 5º, 47, a linha A da Constituição Federal proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme previsto no Código Penal Militar. Portanto, a exceção é constitucionalmente prevista, e depende de guerra declarada nos termos legais. Segundo. Incorreta. O direito à propriedade privada é sim um direito fundamental, artigo 5º, inciso 22, mas não é absoluto.
A Constituição admite a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, com justa e prévia indenização, artigo 5º, inciso 24. Também a desapropriação-sanção, como no caso de propriedade rural que não cumpre sua função social. Terceiro. Correta. O direito à liberdade inclui a liberdade de pensamento, expressão artística, intelectual, científica e de comunicação, conforme o artigo 5º, incisos 4, 9 e 14. É uma das manifestações mais amplas da liberdade individual na Constituição. Questão número 16. O artigo 5º da Constituição Federal inaugura o título que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. Sobre essa temática, assinale a afirmativa correta. A. No estado de exceção, é possível a prática de tortura ou outra forma de tratamento desumano ou degradante. B. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal de 1988 não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. C. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros residentes no país prioridade no acesso aos direitos sociais, em especial ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. D. A liberdade de expressão é irrestrita no âmbito da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, salvo na hipótese de licença prévia. E. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, contudo devem ser observadas as regras decorrentes das obrigações decorrentes do casamento ou união estável. Gabarito. Alternativa B. Comentário da alternativa correta. Essa afirmativa reproduz o conteúdo do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que estabelece que o rol de direitos e garantias fundamentais é exemplificativo, ou seja, não se limita ao que está expressamente escrito. Também reconhece a possibilidade de incorporação de direitos previstos em tratados internacionais. Questão número 17. Um grupo de pessoas foi preso, em território brasileiro, acusado da prática de atos de terrorismo, conforme tipificação estabelecida pela lei penal. Em razão da gravidade das condutas e da existência de grande pressão sobre o juiz que julgaria o caso, tanto da opinião pública como do grupo terrorista ao qual pertencem as pessoas presas, iniciou-se um debate, no âmbito do Congresso Nacional, com argumentos contrários e favoráveis, visando a criação de um tribunal com competência específica para julgar os referidos agentes. Maria, deputada federal, ao analisar a Constituição da República, concluiu corretamente que é a. Prevista, na própria ordem constitucional, a criação do referido tribunal. B. Permitida a criação do referido tribunal, o que pressupõe a edição de lei complementar. C. Facultada a criação do referido tribunal, o que decorre das opções políticas do legislador. D. Vedada a criação do referido tribunal, já que ele teria a natureza de tribunal de exceção. É obrigatória a criação do referido tribunal, tendo em vista o dever do Estado brasileiro em proteger a dignidade humana. Gabarito. Alternativa D. Comentário da alternativa correta. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 37, estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso significa que é vedada a criação de tribunais ad hoc, ou seja, criados após o fato e com competência específica para julgar determinadas pessoas ou crimes. Todos devem ser julgados por seus juízes naturais, previamente estabelecidos pela lei. Questão número 18. Mateus, membro do Ministério Público, foi convidado a palestrar em uma universidade pública, sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, o que foi feito com maestria. No que se refere às disposições da Constituição Federal aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que
A. Nenhuma sanção passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, a pena de multa e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, desde que não haja prejuízo ao mínimo existencial destes. B. Constitui crime inafiançável e imprescritível o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. C. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, salvo em caso de guerra declarada, e cruéis. D. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade, a nacionalidade e o sexo do apenado. E. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Gabarito. Alternativa E. Comentário da alternativa correta. Conforme o artigo 5º, inciso 42, da Constituição Federal, o racismo é crime, inafiançável, não cabe fiança. Imprescritível, pode ser punido a qualquer tempo. Sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Essa é uma das disposições mais claras da Constituição sobre crimes de extrema gravidade. Questão número 19. João e Mateus, amigos de longa data, debatem sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal, os quais são fruto de avanços civilizatórios ao longo do tempo. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, em situação de desastre, para prestar socorro, ou ainda, por determinação judicial, nos períodos diurno e noturno. B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida prévia autorização da autoridade competente. C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. D. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, salvo previsão legal em sentido contrário. É livre a manifestação do pensamento, admitindo-se o anonimato. Gabarito. Alternativa C. Comentário da alternativa correta. Essa afirmativa está de acordo com o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Trata-se de uma garantia fundamental da liberdade de expressão, que dispensa qualquer autorização prévia. Questão número 20. João, após estudar muitos anos no exterior, aprendeu a realizar um trabalho de grande relevância social, o que lhe permitia oferir uma boa renda. Ao retornar ao território brasileiro, constatou, para sua surpresa, que não existia lei regulamentando o exercício dessa profissão. Ao consultar um especialista nessa temática, foi corretamente informado a João que a ausência de lei impede o exercício da profissão. B. A ausência de lei indica ser livre o exercício da profissão. C. O trabalho é livre. Logo, a lei não pode estabelecer qualquer requisito para o seu exercício. D. É cabível a impetração de mandado de injunção para que lhe seja permitido o exercício da profissão. É cabível a impetração de mandado de segurança para que lhe seja permitido o exercício da profissão. Gabarito. Alternativa B. Comentário da alternativa correta. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, na ausência de lei regulamentadora, o exercício da profissão é livre, pois não há exigência legal a ser cumprida. A regulamentação só pode restringir o exercício profissional quando houver risco à coletividade, e mesmo assim, por meio de lei.